Bem-vindo a este tempo de descanso com a Palavra de Deus. Nesta noite, ouvimos Tiago e 1 aos Tessalonicenses, duas cartas sagradas cheias de fé, perseverança e esperança. Tiago nos ensina a viver o que cremos, a deixar que a nossa fé brilhe através da ação, da paciência e do amor. E em Tessalonicenses, somos lembrados da promessa do seu retorno. Mantermo-nos firmes na fé, viver em paz e encontrar força na sua vinda. Se estas leituras te trazem paz, subscreve e ajuda a partilhar a palavra de Deus com o mundo. Uma alma, uma noite de cada vez. Agora descansa na sua presença e deixa que o seu amor guarde o teu coração. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, provas e tentações. Considerem uma grande alegria, meus irmãos e irmãs, quando passarem por diversas provações, pois já sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a sua obra completa, para que sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se a algum de vocês falta sabedoria, peça-a a Deus, e Ele a dará, pois Deus dá a todos generosamente, sem menosprezar ninguém. Mas quando pedirem, devem fazê-lo com fé, sem duvidar de nada, pois aquele que duvida é como a onda do mar, agitada e levada de um lado para o outro pelo vento. Quem é assim, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. É indeciso e inconstante em tudo o que faz. O crente de condição humilde deve sentir-se orgulhoso da sua alta dignidade, e o rico da sua humilhação, porque passará como a flor do campo. O sol, quando nasce com o seu calor abrasador, seca a planta. A sua flor cai, e perde-se a sua beleza. Da mesma maneira, o rico murchará mesmo, enquanto cuida dos seus negócios. Feliz é aquele que persevera na provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais diga: é Deus quem me tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tampouco tenta ele a ninguém. Cada um é tentado quando os seus próprios maus desejos o arrastam e seduzem. Depois, quando o desejo concebe, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos e irmãs. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito descem do alto, do Pai das luzes celestiais, que não muda como sombras variáveis. Ele, por sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que sejamos como as primícias de tudo o que criou. Ouvir e praticar. Meus queridos irmãos e irmãs, tenham isto em mente. Todos devem estar prontos para ouvir, mas ser tardios para falar e para se irar, pois a ira humana não produz a justiça que Deus deseja. Por isso, despojem-se de toda a imundície moral e da maldade que tanto abunda, e recebam com humildade a palavra em vós plantada, a qual tem poder para vos salvar. Não se contentem apenas em ouvir a palavra, enganando-se a vocês mesmos. Ponham-na em prática. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é como aquele que olha o seu rosto num espelho, e depois de se olhar, vai-se e esquece logo como era. Mas quem observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera nela, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não serve para nada. A religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições, e conservar-se limpo da corrupção do mundo. Capítulo 2. Proibição do favoritismo. Meus irmãos e irmãs, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não devem fazer discriminações. Suponham que na vossa reunião entra um homem com anel de ouro e roupa elegante, e entra também um pobre com roupa suja e velha. Se derem atenção especial
ao que veste roupa elegante, e lhe disserem: aqui tens um bom lugar. Mas ao pobre disserem: fica aí de pé, ou senta-te no chão, aos meus pés, não estão a fazer discriminações entre vocês e a julgar com maus pensamentos? Ouçam, meus queridos irmãos e irmãs. Acaso não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vocês menosprezaram o pobre. Não são os ricos que vos exploram, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome daquele que vos chamou. Se de veras cumprem a lei régia, tal como aparece na Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazem bem. Mas se mostram favoritismo, cometem pecado, e são condenados pela lei, como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Pois o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se tu não cometes adultério, mas matas, já te tornaste transgressor da lei. Falem e portem-se como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, fé e obras. Meus irmãos e irmãs, de que serve a alguém alegar que tem fé se não tiver obras? Acaso poderá essa fé salvá-lo? Suponham que um irmão, ou uma irmã, não tem roupa, nem o alimento diário, e um de vocês lhes diz: vão em paz, aqueçam-se e alimentem-se bem, mas não lhes dá o necessário para o corpo. De que serve isso? Assim também a fé, por si só, se não tiver obras, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Insensato! Queres provas de que a fé sem obras é inútil? Não foi declarado justo o nosso pai Abraão, pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Vês que a fé e as obras atuavam juntas, e que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Assim se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não apenas pela fé. Da mesma maneira, também Raabe, a prostituta, foi justificada pelo que fez quando acolheu os espiões e os enviou por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Capítulo 3. Dominar a língua. Meus irmãos e irmãs, não muitos de vocês devem tornar-se mestres, pois sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém nunca falha no que diz, é uma pessoa perfeita, capaz também de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, podemos dirigir todo o animal. Olhem também para os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são governados por um leme muito pequeno, que os leva para onde o piloto quer. Assim também a língua é uma parte muito pequena do corpo, mas gaba-se de grandes coisas. Vejam que grande bosque se incendeia com tão pequena faísca. A língua também é um fogo, um mundo de maldade colocado entre os nossos membros. Contamina todo o corpo, inflama todo o curso da vida, e ela mesma é inflamada pelo inferno. O ser humano conseguiu dominar toda a espécie de feras, aves, répteis e criaturas do mar, e tem-nas domado, mas ninguém pode domar a língua. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Meus irmãos e irmãs, isto não deve ser assim. Acaso pode, de uma mesma fonte, brotar água doce e água salgada? Meus irmãos e irmãs, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. 2 tipos de sabedoria. Quem entre vocês é sábio e entendido, que o demonstre pela sua boa conduta
mediante obras feitas com a humildade que vem da sabedoria. Mas se no vosso coração abrigam inveja amarga e ambição egoísta, não se gabem nem neguem a verdade. Essa sabedoria não vem do céu, mas é terrena, puramente humana e diabólica. Porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Porém, a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Capítulo 4. Submetam-se a Deus. O que causa as guerras e contendas entre vocês não são precisamente as paixões que lutam dentro de vocês mesmos. Desejam algo e não o conseguem. Matam e sentem inveja e não podem obter o que querem. Lutam e fazem guerra. Não têm, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque pedem com más intenções, para gastar nos vossos próprios prazeres. Gente adúltera. Não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem decide ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou acham que a Escritura diz em vão que Deus anseia zelosamente o Espírito que fez habitar em nós, mas Ele nos dá maior graça. Por isso diz a Escritura: Deus opõe-se aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, aflijam-se, lamentem e chorem. Troquem o vosso riso em choro e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos e irmãs, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra um irmão ou irmã, ou os julga, fala contra a lei e a julga. E se julgas a lei, já não és cumpridor dela, mas te colocas no lugar de juiz. Só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas tu, quem és para julgar o teu próximo? Jactância sobre o amanhã. Agora ouçam, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal ou qual cidade, passaremos lá um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Nem sequer sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora gabam-se nas vossas pretensões arrogantes. Toda essa jactância é maligna. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Capítulo 5. Advertência aos ricos opressores. Agora ouçam vocês, os ricos, chorem e lamentem pelas desgraças que virão sobre vocês. A vossa riqueza apodreceu, e as traças comeram as vossas roupas. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos. Essa corrosão servirá de testemunho contra vocês e consumirá o vosso corpo como fogo. Acumularam riquezas nos últimos dias. Vejam, o salário que não pagaram aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está a clamar contra vocês. O clamor dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Na terra, entregaram-se ao luxo e aos prazeres. Engordaram os vossos corações para o dia da matança. Condenaram e mataram o justo, sem que ele vos oferecesse resistência, paciência no sofrimento. Portanto, irmãos e irmãs, tenham paciência até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera o precioso fruto da terra, com paciência, até receber as chuvas de outono e de primavera. Assim também vocês, tenham paciência e fortaleçam os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos e irmãs, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Irmãos e irmãs, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabem, consideramos felizes os que perseveraram. Ouviram falar da perseverança de Jó.
e viram o que o Senhor finalmente fez por ele. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos e irmãs, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que o vosso sim seja sim, e o vosso não seja não, para que não caiam em condenação. A oração da fé. Está alguém entre vocês aflito? Que ore. Está alguém alegre? Que cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem por ele, e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, eles lhe serão perdoados. Portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos e irmãs, se algum de vocês se desviar da verdade, e outro o fizer voltar, lembrem-se disto: aquele que fizer um pecador voltar do seu caminho errado, salvá-lo-á da morte, e cobrirá uma multidão de pecados. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vocês. Ação de graças pela fé dos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e mencionamo-los nas nossas orações. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a constância que provém da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos, irmãos e irmãs amados de Deus, que Ele vos escolheu, visto que o nosso Evangelho não chegou a vocês apenas com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com profunda convicção. Vocês sabem como nos comportamos entre vocês, por amor a vocês. Vocês tornaram-se nossos imitadores, e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque, partindo de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus espalhou-se por toda a parte, a ponto de não precisarmos de dizer mais nada. Eles mesmos contam de que maneira vocês nos receberam e como se converteram a Deus, deixando os ídolos, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2. O ministério de Paulo, em Tessalônica. Irmãos e irmãs, vocês mesmos sabem que a nossa visita a vocês não foi inútil. Apesar de termos sofrido e sido maltratados em Filipos, como sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a forte oposição, porque a nossa exortação não se origina no erro, nem em más intenções, nem tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, falamos como homens aprovados por Deus, a quem foi confiado o Evangelho. Não procuramos agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Como bem sabem, nunca usamos palavras de bajulação, nem agimos com ganância. Deus é testemunha disso. Tampouco buscamos reconhecimento humano, nem de vocês nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter imposto a nossa autoridade. Em vez disso, fomos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida com ternura dos seus filhos. Assim, pelo carinho que temos por vocês, estávamos prontos a partilhar não só o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque se tornaram muito amados por nós. Irmãos e irmãs, vocês lembram-se dos nossos esforços e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos um peso para ninguém. Enquanto vos pregávamos o Evangelho de Deus, vocês são testemunhas. E Deus também, de quão santa, justa e irrepreensivelmente
nos comportamos convosco. Os que creem, sabem, além disso, que tratamos a cada um de vocês, como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e encorajando-vos a viver uma vida digna de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Também por isso damos graças a Deus sem cessar, pois, ao receberem a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem, porque vocês, irmãos e irmãs, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Sofreram da parte dos vossos próprios compatriotas o mesmo que aquelas igrejas sofreram dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos expulsaram a nós. Eles desagradam a Deus, e são hostis a todos, impedindo-nos de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Assim enchem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles afinal. O desejo de Paulo de ver os Tessalonicenses, irmãos e irmãs, nós, orfanados da vossa presença por breve tempo em pessoa, não no coração fizemos todo o possível, com grande desejo, para vê-los novamente. Quisemos visitar-vos. Certamente eu, Paulo, não apenas uma vez, mas duas no entanto, Satanás nos impediu, pois, qual é a nossa esperança, a nossa alegria, ou a coroa de que nos orgulharemos diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Sim, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3. Por isso, quando já não podíamos suportar mais, decidimos ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e colaborador de Deus no anúncio do Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, para que ninguém se abale por estas tribulações. Vocês mesmos sabem que fomos destinados para isto. Quando estávamos com vocês, já vos avisávamos que iríamos sofrer perseguição, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Por isso, quando já não pude suportar mais, mandei saber a respeito da vossa fé. Temia que o tentador vos tivesse tentado, e que o nosso trabalho tivesse sido inútil. O relatório animador de Timóteo. Mas agora, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, e trouxe-nos boas notícias sobre a vossa fé e o vosso amor. Contou-nos que sempre guardam gratas lembranças de nós, e que desejam ver-nos, assim como nós a vocês. Por isso, irmãos e irmãs, em meio a toda a nossa angústia e aflição, fomos consolados a vosso respeito, pela vossa fé, pois agora realmente vivemos. Visto que vocês estão firmes no Senhor, como poderemos agradecer suficientemente a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante do nosso Deus, por vossa causa? Dia e noite, oramos com o máximo empenho, para que possamos ver-vos pessoalmente e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor os faça crescer e transbordar em amor, uns para com os outros e para com todos, tal como nós amamos a vocês. Que Ele fortaleça os vossos corações para serem irrepreensíveis e santos diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4. Viver para agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos e irmãs, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que vivam de acordo com o que aprenderam de nós, sobre como devem comportar-se para agradar a Deus, como de facto já estão a fazer. Progridam nisso cada vez mais. Vocês conhecem as instruções que lhes demos, pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado por paixões de desejo, como os pagãos, que não conhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique nem engane o seu irmão, porque o Senhor vingará todas estas coisas, como já lhes dissemos e avisamos solenemente, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para viver em santidade. Portanto,
Aquele que rejeita estas instruções não rejeita o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos de vos escrever, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. E de facto, vocês fazem isso com toda a família de Deus, em toda a Macedônia. Contudo, encorajamo-vos, irmãos e irmãs, a que o façam ainda mais, e a que procurem viver em paz, tratar dos vossos próprios assuntos, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, para que se portem com dignidade para com os de fora, e não dependam de ninguém. Os crentes que já morreram, irmãos e irmãs, não queremos que ignorem a verdade acerca dos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos que Deus trará com Jesus aqueles que nele dormiram. Dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o próprio Senhor descerá do céu, com a voz de comando, com a voz do arcanjo, e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5. O dia do Senhor. Agora, irmãos e irmãs, quanto aos tempos e às datas, não precisamos de vos escrever, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando estiverem a dizer paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vocês, irmãos e irmãs, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês são todos filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite nem às trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos vigilantes e sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos juntamente com Ele. Por isso, animem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de facto já o fazem. Instruções finais. Agora rogamos-vos, irmãos e irmãs, que reconheçam aqueles que trabalham arduamente entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima e amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos e irmãs, a que admoestem os indisciplinados, encorajem os desanimados, amparem os fracos, e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Pelo contrário, procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Ponham tudo à prova. Retenham o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. Que todo o vosso ser espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e fará isso. Irmãos e irmãs, orem também por nós. Saúdem todo o povo de Deus com um beijo santo. Ordeno-vos diante do Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos e irmãs. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Agora, esta leitura será reproduzida novamente, para que possas adormecer em paz. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações.
provas e tentações. Considerem uma grande alegria, meus irmãos e irmãs, quando passarem por diversas provações, pois já sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a sua obra completa, para que sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se a algum de vocês falta sabedoria, peça-a a Deus, e Ele a dará, pois Deus dá a todos generosamente, sem menosprezar ninguém. Mas quando pedirem, devem fazê-lo com fé, sem duvidar de nada, pois aquele que duvida é como a onda do mar, agitada e levada de um lado para o outro pelo vento. Quem é assim, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. É indeciso e inconstante em tudo o que faz. O crente de condição humilde deve sentir-se orgulhoso da sua alta dignidade, e o rico da sua humilhação, porque passará como a flor do campo. O sol, quando nasce com o seu calor abrasador, seca a planta. A sua flor cai, e perde-se a sua beleza. Da mesma maneira, o rico murchará mesmo, enquanto cuida dos seus negócios. Feliz é aquele que persevera na provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais diga: é Deus quem me tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tampouco tenta ele a ninguém. Cada um é tentado quando os seus próprios maus desejos o arrastam e seduzem. Depois, quando o desejo concebe, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos e irmãs. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito descem do alto, do Pai das luzes celestiais, que não muda como sombras variáveis. Ele, por sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que sejamos como as primícias de tudo o que criou. Ouvir e praticar. Meus queridos irmãos e irmãs, tenham isto em mente. Todos devem estar prontos para ouvir, mas ser tardios para falar e para se irar, pois a ira humana não produz a justiça que Deus deseja. Por isso, despojem-se de toda a imundície moral e da maldade que tanto abunda, e recebam com humildade a palavra em vós plantada, a qual tem poder para vos salvar. Não se contentem apenas em ouvir a palavra, enganando-se a vocês mesmos. Ponham-na em prática. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é como aquele que olha o seu rosto num espelho, e depois de se olhar, vai-se e esquece logo como era. Mas quem observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera nela, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não serve para nada. A religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições, e conservar-se limpo da corrupção do mundo. Capítulo 2. Proibição do favoritismo. Meus irmãos e irmãs, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não devem fazer discriminações. Suponham que na vossa reunião entra um homem com anel de ouro e roupa elegante, e entra também um pobre com roupa suja e velha. Se derem atenção especial ao que veste roupa elegante, e lhe disserem: aqui tens um bom lugar, mas ao pobre disserem: fica aí de pé, ou senta-te no chão, aos meus pés, não estão a fazer discriminações entre vocês e a julgar com maus pensamentos? Ouçam, meus queridos irmãos e irmãs. Acaso não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vocês menosprezaram o pobre. Não são os ricos que vos exploram, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome daquele que vos chamou. Se de veras cumprem a lei régia, tal como aparece na Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazem bem. Mas se mostram favoritismo, cometem pecado, e são condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos.
pois o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se tu não cometes adultério, mas matas, já te tornaste transgressor da lei. Falem e portem-se como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, fé e obras. Meus irmãos e irmãs, de que serve a alguém alegar que tem fé se não tiver obras? Acaso poderá essa fé salvá-lo? Suponham que um irmão ou uma irmã não tem roupa nem o alimento diário, e um de vocês lhes diz: vão em paz, aqueçam-se e alimentem-se bem, mas não lhes dá o necessário para o corpo. De que serve isso? Assim também a fé, por si só, se não tiver obras, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Insensato! Queres provas de que a fé sem obras é inútil? Não foi declarado justo o nosso pai Abraão, pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Vês que a fé e as obras atuavam juntas, e que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não apenas pela fé. Da mesma maneira, também Raabe, a prostituta, foi justificada pelo que fez quando acolheu os espiões e os enviou por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Capítulo 3. Dominar a língua. Meus irmãos e irmãs, não muitos de vocês devem tornar-se mestres, pois sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém nunca falha no que diz, é uma pessoa perfeita, capaz também de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, podemos dirigir todo o animal. Olhem também para os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são governados por um leme muito pequeno, que os leva para onde o piloto quer. Assim também a língua é uma parte muito pequena do corpo, mas gaba-se de grandes coisas. Vejam que grande bosque se incendeia com tão pequena faísca. A língua também é um fogo, um mundo de maldade colocado entre os nossos membros. Contamina todo o corpo, inflama todo o curso da vida, e ela mesma é inflamada pelo inferno. O ser humano conseguiu dominar toda a espécie de feras, aves, répteis e criaturas do mar, e tem-nas domado, mas ninguém pode domar a língua. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Meus irmãos e irmãs, isto não deve ser assim. Acaso pode, de uma mesma fonte, brotar água doce e água salgada? Meus irmãos e irmãs, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. 2 tipos de sabedoria. Quem entre vocês é sábio e entendido, que o demonstre pela sua boa conduta, mediante obras feitas com a humildade que vem da sabedoria. Mas se no vosso coração abrigam inveja amarga e ambição egoísta, não se gabem nem neguem a verdade. Essa sabedoria não vem do céu, mas é terrena, puramente humana e diabólica. Porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Porém, a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Capítulo 4. Submetam-se a Deus. O que causa as guerras e contendas entre vocês não são precisamente as paixões que lutam dentro de vocês mesmos. Desejam algo e não o conseguem. Matam e sentem inveja e não podem obter o que querem. Lutam e fazem guerra.
Não têm, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque pedem com más intenções, para gastar nos vossos próprios prazeres. Gente adúltera. Não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem decide ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou acham que a Escritura diz em vão que Deus anseia zelosamente o Espírito que fez habitar em nós, mas Ele nos dá maior graça. Por isso diz a Escritura: Deus opõe-se aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, aflijam-se, lamentem e chorem. Troquem o vosso riso em choro e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos e irmãs, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra um irmão ou irmã, ou os julga, fala contra a lei, e a julga. E se julgas a lei, já não és cumpridor dela, mas te colocas no lugar de juiz. Só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas tu, quem és para julgar o teu próximo? Jactância sobre o amanhã. Agora ouçam, vocês que dizem: hoje ou amanhã, iremos a tal ou qual cidade, passaremos lá um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Nem sequer sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora gabam-se nas vossas pretensões arrogantes. Toda essa jactância é maligna. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Capítulo 5. Advertência aos ricos opressores. Agora ouçam vocês, os ricos, chorem e lamentem pelas desgraças que virão sobre vocês. A vossa riqueza apodreceu, e as traças comeram as vossas roupas. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos. Essa corrosão servirá de testemunho contra vocês e consumirá o vosso corpo como fogo. Acumularam riquezas nos últimos dias. Vejam, o salário que não pagaram aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está a clamar contra vocês. O clamor dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Na terra, entregaram-se ao luxo e aos prazeres. Engordaram os vossos corações para o dia da matança. Condenaram e mataram o justo, sem que ele vos oferecesse resistência, paciência no sofrimento. Portanto, irmãos e irmãs, tenham paciência até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera o precioso fruto da terra, com paciência, até receber as chuvas de outono e de primavera. Assim também vocês, tenham paciência e fortaleçam os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos e irmãs, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Irmãos e irmãs, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabem, consideramos felizes os que perseveraram, ouviram falar da perseverança de Jó e viram o que o Senhor finalmente fez por ele. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos e irmãs, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que o vosso sim seja sim, e o vosso não seja não, para que não caiam em condenação. A oração da fé. Está alguém entre vocês aflito? Que ore. Está alguém alegre? Que cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem por ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, eles lhe serão perdoados. Portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse,
e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos e irmãs, se algum de vocês se desviar da verdade, e outro o fizer voltar, lembrem-se disto: aquele que fizer um pecador voltar do seu caminho errado, salvá-lo-á da morte, e cobrirá uma multidão de pecados. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vocês. Ação de graças pela fé dos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e mencionamo-los nas nossas orações. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a constância que provém da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos, irmãos e irmãs amados de Deus, que Ele vos escolheu, visto que o nosso Evangelho não chegou a vocês apenas com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com profunda convicção. Vocês sabem como nos comportamos entre vocês, por amor a vocês. Vocês tornaram-se nossos imitadores, e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque, partindo de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus espalhou-se por toda a parte, a ponto de não precisarmos de dizer mais nada. Eles mesmos contam de que maneira vocês nos receberam e como se converteram a Deus, deixando os ídolos, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2. O ministério de Paulo, em Tessalônica. Irmãos e irmãs, vocês mesmos sabem que a nossa visita a vocês não foi inútil. Apesar de termos sofrido e sido maltratados em Filipos, como sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a forte oposição, porque a nossa exortação não se origina no erro, nem em más intenções, nem tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, falamos como homens aprovados por Deus, a quem foi confiado o Evangelho. Não procuramos agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Como bem sabem, nunca usamos palavras de bajulação, nem agimos com ganância. Deus é testemunha disso. Tampouco buscamos reconhecimento humano, nem de vocês nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter imposto a nossa autoridade. Em vez disso, fomos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida com ternura dos seus filhos. Assim, pelo carinho que temos por vocês, estávamos prontos a partilhar não só o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque se tornaram muito amados por nós. Irmãos e irmãs, vocês lembram-se dos nossos esforços e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos um peso para ninguém. Enquanto vos pregávamos o Evangelho de Deus, vocês são testemunhas. E Deus também, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos comportamos convosco. Os que creem, sabem, além disso, que tratamos a cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e encorajando-vos a viver uma vida digna de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Também por isso damos graças a Deus sem cessar, pois, ao receberem a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem, porque vocês, irmãos e irmãs, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Sofreram da parte dos vossos próprios compatriotas o mesmo que aquelas igrejas sofreram dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos expulsaram a nós. Eles desagradam a Deus, e são hostis a todos, impedindo-nos de falar aos gentios para que estes sejam salvos.
Assim enchem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles afinal, o desejo de Paulo de ver os Tessalonicenses. Irmãos e irmãs, nós, orfanados da vossa presença por breve tempo em pessoa, não no coração fizemos todo o possível, com grande desejo, para vê-los novamente. Quisemos visitar-vos. Certamente eu, Paulo, não apenas uma vez, mas duas, no entanto, Satanás nos impediu, pois, qual é a nossa esperança, a nossa alegria, ou a coroa de que nos orgulharemos diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Sim, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3. Por isso, quando já não podíamos suportar mais, decidimos ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e colaborador de Deus no anúncio do Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, para que ninguém se abale por estas tribulações. Vocês mesmos sabem que fomos destinados para isto. Quando estávamos com vocês, já vos avisávamos que iríamos sofrer perseguição, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Por isso, quando já não pude suportar mais, mandei saber a respeito da vossa fé. Temia que o tentador vos tivesse tentado, e que o nosso trabalho tivesse sido inútil. O relatório animador de Timóteo. Mas agora, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, e trouxe-nos boas notícias sobre a vossa fé e o vosso amor. Contou-nos que sempre guardam gratas lembranças de nós, e que desejam ver-nos, assim como nós a vocês. Por isso, irmãos e irmãs, em meio a toda a nossa angústia e aflição, fomos consolados a vosso respeito, pela vossa fé, pois agora realmente vivemos. Visto que vocês estão firmes no Senhor, como poderemos agradecer suficientemente a Deus por vocês? Por toda a alegria que temos diante do nosso Deus, por vossa causa. Dia e noite, oramos com o máximo empenho, para que possamos ver-vos pessoalmente e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor os faça crescer e transbordar em amor, uns para com os outros e para com todos, tal como nós amamos a vocês. Que Ele fortaleça os vossos corações para serem irrepreensíveis e santos diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4. Viver para agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos e irmãs, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que vivam de acordo com o que aprenderam de nós, sobre como devem comportar-se para agradar a Deus, como de facto já estão a fazer. Progridam nisso cada vez mais. Vocês conhecem as instruções que lhes demos, pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado por paixões de desejo, como os pagãos, que não conhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique nem engane o seu irmão, porque o Senhor vingará todas estas coisas, como já lhes dissemos e avisamos solenemente, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para viver em santidade. Portanto, aquele que rejeita estas instruções não rejeita o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos de vos escrever, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. E de facto, vocês fazem isso com toda a família de Deus, em toda a Macedônia. Contudo, encorajamo-vos, irmãos e irmãs, a que o façam ainda mais, e a que procurem viver em paz, tratar dos vossos próprios assuntos, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, para que se portem com dignidade para com os de fora, e não dependam de ninguém. Os crentes que já morreram, irmãos e irmãs, não queremos que ignorem a verdade acerca dos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos que Deus trará com Jesus aqueles que nele dormiram. Dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós,
os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, porque o próprio Senhor descerá do céu, com a voz de comando, com a voz do arcanjo, e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5. O dia do Senhor. Agora, irmãos e irmãs, quanto aos tempos e às datas, não precisamos de vos escrever, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando estiverem a dizer paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vocês, irmãos e irmãs, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês são todos filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite nem às trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos vigilantes e sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos juntamente com Ele. Por isso, animem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de facto já o fazem. Instruções finais. Agora rogamos-vos, irmãos e irmãs, que reconheçam aqueles que trabalham arduamente entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima e amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos e irmãs, a que admoestem os indisciplinados, encorajem os desanimados, amparem os fracos, e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Pelo contrário, procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Ponham tudo à prova. Retenham o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. Que todo o vosso ser espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e fará isso. Irmãos e irmãs, orem também por nós. Saúdem todo o povo de Deus com um beijo santo. Ordeno-vos diante do Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos e irmãs. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Agora, esta leitura será reproduzida novamente, para que possas adormecer em paz. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações, provas e tentações. Considerem uma grande alegria, meus irmãos e irmãs, quando passarem por diversas provações, pois já sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a sua obra completa, para que sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se a algum de vocês falta sabedoria, peça-a a Deus, e Ele a dará, pois Deus dá a todos generosamente, sem menosprezar ninguém. Mas quando pedirem, devem fazê-lo com fé, sem duvidar de nada, pois aquele que duvida é como a onda do mar, agitada e levada de um lado para o outro pelo vento. Quem é assim, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. É indeciso e inconstante em tudo o que faz. O crente de condição humilde deve sentir-se orgulhoso da sua alta dignidade, e o rico da sua humilhação, porque passará como a flor do campo. O sol, quando nasce com o seu calor abrasador, seca a planta. A sua flor cai,
e perde-se a sua beleza. Da mesma maneira, o rico murchará mesmo, enquanto cuida dos seus negócios. Feliz é aquele que persevera na provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais diga: é Deus quem me tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tampouco tenta ele a ninguém. Cada um é tentado quando os seus próprios maus desejos o arrastam e seduzem. Depois, quando o desejo concebe, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos e irmãs. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito descem do alto, do Pai das luzes celestiais, que não muda como sombras variáveis. Ele, por sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade, para que sejamos como as primícias de tudo o que criou. Ouvir e praticar. Meus queridos irmãos e irmãs, tenham isto em mente. Todos devem estar prontos para ouvir, mas ser tardios para falar e para se irar, pois a ira humana não produz a justiça que Deus deseja. Por isso, despojem-se de toda a imundície moral e da maldade que tanto abunda, e recebam com humildade a palavra em vós plantada, a qual tem poder para vos salvar. Não se contentem apenas em ouvir a palavra, enganando-se a vocês mesmos. Ponham-na em prática. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é como aquele que olha o seu rosto num espelho, e depois de se olhar, vai-se e esquece logo como era. Mas quem observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e persevera nela, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião não serve para nada. A religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições, e conservar-se limpo da corrupção do mundo. Capítulo 2. Proibição do favoritismo. Meus irmãos e irmãs, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não devem fazer discriminações. Suponham que na vossa reunião entra um homem com anel de ouro e roupa elegante, e entra também um pobre com roupa suja e velha. Se derem atenção especial ao que veste roupa elegante, e lhe disserem: aqui tens um bom lugar, mas ao pobre disserem: fica aí de pé, ou senta-te no chão, aos meus pés, não estão a fazer discriminações entre vocês e a julgar com maus pensamentos. Ouçam, meus queridos irmãos e irmãs. Acaso não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vocês menosprezaram o pobre. Não são os ricos que vos exploram, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome daquele que vos chamou. Se de veras cumprem a lei régia, tal como aparece na Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazem bem. Mas se mostram favoritismo, cometem pecado, e são condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Pois o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se tu não cometes adultério, mas matas, já te tornaste transgressor da lei. Falem e portem-se como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Fé e obras. Meus irmãos e irmãs, de que serve a alguém alegar que tem fé se não tiver obras? Acaso poderá essa fé salvá-lo? Suponham que um irmão ou uma irmã não tem roupa nem o alimento diário, e um de vocês lhes diz: vão em paz, aqueçam-se e alimentem-se bem, mas não lhes dá o necessário para o corpo. De que serve isso? Assim também a fé, por si só, se não tiver obras, está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem,
e tremem, insensato. Queres provas de que a fé sem obras é inútil? Não foi declarado justo o nosso pai Abraão, pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Vês que a fé e as obras atuavam juntas, e que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veem que uma pessoa é justificada pelas obras, e não apenas pela fé. Da mesma maneira, também Raabe, a prostituta, foi justificada pelo que fez quando acolheu os espiões e os enviou por outro caminho. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Capítulo 3. Dominar a língua. Meus irmãos e irmãs, não muitos de vocês devem tornar-se mestres, pois sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém nunca falha no que diz, é uma pessoa perfeita, capaz também de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, podemos dirigir todo o animal. Olhem também para os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são governados por um leme muito pequeno, que os leva para onde o piloto quer. Assim também a língua é uma parte muito pequena do corpo, mas gaba-se de grandes coisas. Vejam que grande bosque se incendeia com tão pequena faísca. A língua também é um fogo, um mundo de maldade colocado entre os nossos membros. Contamina todo o corpo, inflama todo o curso da vida, e ela mesma é inflamada pelo inferno. O ser humano conseguiu dominar toda a espécie de feras, aves, répteis e criaturas do mar, e tem-nas domado, mas ninguém pode domar a língua. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Meus irmãos e irmãs, isto não deve ser assim. Acaso pode, de uma mesma fonte, brotar água doce e água salgada? Meus irmãos e irmãs, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. 2 tipos de sabedoria. Quem entre vocês é sábio e entendido, que o demonstre pela sua boa conduta, mediante obras feitas com a humildade que vem da sabedoria. Mas se no vosso coração abrigam inveja amarga e ambição egoísta, não se gabem nem neguem a verdade. Essa sabedoria não vem do céu, mas é terrena, puramente humana e diabólica. Porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Porém, a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Capítulo 4. Submetam-se a Deus. O que causa as guerras e contendas entre vocês não são precisamente as paixões que lutam dentro de vocês mesmos. Desejam algo e não o conseguem. Matam e sentem inveja e não podem obter o que querem. Lutam e fazem guerra. Não têm, porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque pedem com más intenções, para gastar nos vossos próprios prazeres. Gente adúltera. Não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem decide ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou acham que a Escritura diz em vão que Deus anseia zelosamente o Espírito que fez habitar em nós, mas Ele nos dá maior graça. Por isso diz a Escritura: Deus opõe-se aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Submetam-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Aflijam-se, lamentem e chorem. Troquem o vosso riso em choro e a vossa alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Irmãos e irmãs,
Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra um irmão ou irmã, ou os julga, fala contra a lei, e a julga. E se julgas a lei, já não és cumpridor dela, mas te colocas no lugar de juiz. Só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas tu, quem és para julgar o teu próximo? Jactância sobre o amanhã. Agora ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos a tal ou qual cidade, passaremos lá um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Nem sequer sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Vocês são como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora gabam-se nas vossas pretensões arrogantes. Toda essa jactância é maligna. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Capítulo 5. Advertência aos ricos opressores. Agora ouçam vocês, os ricos, chorem e lamentem pelas desgraças que virão sobre vocês. A vossa riqueza apodreceu, e as traças comeram as vossas roupas. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos. Essa corrosão servirá de testemunho contra vocês e consumirá o vosso corpo como fogo. Acumularam riquezas nos últimos dias. Vejam, o salário que não pagaram aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está a clamar contra vocês. O clamor dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Na terra, entregaram-se ao luxo e aos prazeres. Engordaram os vossos corações para o dia da matança. Condenaram e mataram o justo, sem que ele vos oferecesse resistência, paciência no sofrimento. Portanto, irmãos e irmãs, tenham paciência até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera o precioso fruto da terra, com paciência, até receber as chuvas de outono e de primavera. Assim também vocês, tenham paciência e fortaleçam os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos e irmãs, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está à porta. Irmãos e irmãs, tomem como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabem, consideramos felizes os que perseveraram, ouviram falar da perseverança de Jó e viram o que o Senhor finalmente fez por ele. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos e irmãs, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que o vosso sim seja sim, e o vosso não seja não, para que não caiam em condenação. A oração da fé. Está alguém entre vocês aflito? Que ore. Está alguém alegre? Que cante louvores. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja para que orem por ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, eles lhe serão perdoados. Portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, e o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos e irmãs, se algum de vocês se desviar da verdade e outro o fizer voltar, lembrem-se disto: aquele que fizer um pecador voltar do seu caminho errado, salvá-lo-á da morte e cobrirá uma multidão de pecados. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vocês. Ação de graças pela fé dos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e mencionamo-los nas nossas orações. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a constância que provém da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos, irmãos e irmãs amados de Deus,
que ele vos escolheu, visto que o nosso Evangelho não chegou a vocês apenas com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com profunda convicção. Vocês sabem como nos comportamos entre vocês, por amor a vocês. Vocês tornaram-se nossos imitadores, e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque, partindo de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus espalhou-se por toda a parte, a ponto de não precisarmos de dizer mais nada. Eles mesmos contam de que maneira vocês nos receberam e como se converteram a Deus, deixando os ídolos, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 2. O ministério de Paulo, em Tessalônica. Irmãos e irmãs, vocês mesmos sabem que a nossa visita a vocês não foi inútil. Apesar de termos sofrido e sido maltratados em Filipos, como sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a forte oposição, porque a nossa exortação não se origina no erro, nem em más intenções, nem tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, falamos como homens aprovados por Deus, a quem foi confiado o Evangelho. Não procuramos agradar a pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Como bem sabem, nunca usamos palavras de bajulação, nem agimos com ganância. Deus é testemunha disso. Tampouco buscamos reconhecimento humano, nem de vocês nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter imposto a nossa autoridade. Em vez disso, fomos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida com ternura dos seus filhos. Assim, pelo carinho que temos por vocês, estávamos prontos a partilhar não só o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque se tornaram muito amados por nós. Irmãos e irmãs, vocês lembram-se dos nossos esforços e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos um peso para ninguém. Enquanto vos pregávamos o Evangelho de Deus, vocês são testemunhas. E Deus também, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos comportamos convosco. Os que creem, sabem, além disso, que tratamos a cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e encorajando-vos a viver uma vida digna de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Também por isso damos graças a Deus sem cessar, pois, ao receberem a palavra de Deus que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas como ela verdadeiramente é, a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem, porque vocês, irmãos e irmãs, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Sofreram da parte dos vossos próprios compatriotas o mesmo que aquelas igrejas sofreram dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos expulsaram a nós. Eles desagradam a Deus, e são hostis a todos, impedindo-nos de falar aos gentios para que estes sejam salvos. Assim enchem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles afinal. O desejo de Paulo de ver os Tessalonicenses. Irmãos e irmãs, nós, orfanados da vossa presença por breve tempo em pessoa, não no coração fizemos todo o possível, com grande desejo, para vê-los novamente. Quisemos visitar-vos. Certamente eu, Paulo, não apenas uma vez, mas duas no entanto, Satanás nos impediu, pois, qual é a nossa esperança, a nossa alegria, ou a coroa de que nos orgulharemos diante de nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Sim, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Capítulo 3. Por isso, quando já não podíamos suportar mais, decidimos ficar sozinhos em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e colaborador de Deus no anúncio do Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, para que ninguém se abale por estas tribulações.
Vocês mesmos sabem que fomos destinados para isto. Quando estávamos com vocês, já vos avisávamos que iríamos sofrer perseguição, e foi o que aconteceu, como bem sabem. Por isso, quando já não pude suportar mais, mandei saber a respeito da vossa fé. Temia que o tentador vos tivesse tentado, e que o nosso trabalho tivesse sido inútil. O relatório animador de Timóteo. Mas agora, Timóteo acaba de chegar da vossa parte, e trouxe-nos boas notícias sobre a vossa fé e o vosso amor. Contou-nos que sempre guardam gratas lembranças de nós e que desejam ver-nos, assim como nós a vocês. Por isso, irmãos e irmãs, em meio a toda a nossa angústia e aflição, fomos consolados a vosso respeito, pela vossa fé, pois agora realmente vivemos. Visto que vocês estão firmes no Senhor, como poderemos agradecer suficientemente a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante do nosso Deus, por vossa causa? Dia e noite, oramos com o máximo empenho, para que possamos ver-vos pessoalmente e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor os faça crescer e transbordar em amor, uns para com os outros e para com todos, tal como nós amamos a vocês. Que Ele fortaleça os vossos corações para serem irrepreensíveis e santos diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4. Viver para agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos e irmãs, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que vivam de acordo com o que aprenderam de nós sobre como devem comportar-se para agradar a Deus, como de facto já estão a fazer. Progridam nisso cada vez mais. Vocês conhecem as instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado por paixões de desejo, como os pagãos, que não conhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique nem engane o seu irmão, porque o Senhor vingará todas estas coisas, como já lhes dissemos e avisamos solenemente, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para viver em santidade. Portanto, aquele que rejeita estas instruções não rejeita o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos de vos escrever, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus a amar uns aos outros. E de facto, vocês fazem isso com toda a família de Deus, em toda a Macedônia. Contudo, encorajamo-vos, irmãos e irmãs, a que o façam ainda mais, e a que procurem viver em paz, tratar dos vossos próprios assuntos, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, para que se portem com dignidade para com os de fora, e não dependam de ninguém. Os crentes que já morreram, irmãos e irmãs, não queremos que ignorem a verdade acerca dos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos que Deus trará com Jesus aqueles que nele dormiram. Dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o próprio Senhor descerá do céu com a voz de comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5. O dia do Senhor. Agora, irmãos e irmãs, quanto aos tempos e às datas, não precisamos de vos escrever, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando estiverem a dizer paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Mas vocês, irmãos e irmãs, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão.
Vocês são todos filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à noite nem às trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos vigilantes e sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados ou dormindo, vivamos juntamente com Ele. Por isso, animem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de facto já o fazem. Instruções finais. Agora rogamos-vos, irmãos e irmãs, que reconheçam aqueles que trabalham arduamente entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima e amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos e irmãs, a que admoestem os indisciplinados, encorajem os desanimados, amparem os fracos, e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Pelo contrário, procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Ponham tudo à prova. Retenham o que é bom. Afastem-se de toda a forma de mal. Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. Que todo o vosso ser espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e fará isso. Irmãos e irmãs, orem também por nós. Saúdem todo o povo de Deus com um beijo santo. Ordeno-vos diante do Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos e irmãs. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.